Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos chegando no fim. Eu quero te dar os parabéns, porque até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado, tem ajudado você também. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos finalizando a respeito da igreja de Éfeso, né? E o espírito de temor sobre esta igreja. Esta igreja era uma igreja abençoada, era uma igreja que tinha tantas coisas boas, mas algo o Senhor tinha contra ela. E nós vamos falar já, mas antes eu gostaria que você pegasse esse dedinho seu lindo, maravilhoso, bonitinho, né? Quem é mulher com a unha feitinha, bonitinho, quem é homem também com a unha cortadinha, e fosse lá e desse o seu like, curtisse o vídeo e compartilhasse para que outras pessoas também possam receber. Coloca aí nas suas redes sociais, enfim, coloca ele para frente aí para que outras pessoas possam ver, tá bom? Então eu gostaria de ler aqui com você e continuar a respeito dessa igreja, dessa história que o Senhor Jesus nos deixou, lembrando que as 7 igrejas representam, do ponto de vista histórico, as 7 fases da igreja aqui na Terra. 7 fases que a igreja passou aqui na Terra. E agora, porém, neste tempo do fim, nós vivemos todas estas igrejas neste tempo, neste momento. Nós vivemos a cada dia essas igrejas aqui, né, no momento que nós estamos vivendo, até o arrebatamento de Cristo. Então a igreja de Éfeso era uma igreja realmente muito abençoada, era uma igreja muito grande, provavelmente o centro de todas as outras igrejas, né? Provavelmente seria uma sede regional das outras 6 igrejas, um lugar onde o Senhor abençoou poderosamente, onde Paulo fazia muitos milagres e maravilhas. Havia tanta gente necessitada e aberta para o evangelho que Paulo não podia atender, então ele pegava as roupas velhas dele, cortava, dava para as pessoas e as pessoas colocavam aquilo em cima dos enfermos e eles eram curados, os endemoniados eram expulsos, porque havia unção do Espírito Santo na vida de Paulo para pregar o evangelho. Então Paulo, ele se tornou uma pessoa mundialmente conhecida, ao ponto de ser intocável, ao ponto de mestres, ao ponto de imperadores procurar ouvi-lo de igual para igual, não desejando nem sequer encostar a mão nele, né? Mesmo em prisão ele era muito respeitado, ele tinha as chaves da prisão, mesmo em prisão domiciliar ele tinha todo o respeito das pessoas. E na igreja de Éfeso não foi diferente, onde ele pastoreou esta igreja, o apóstolo João pastoreou esta igreja, Timóteo pastoreou esta igreja. Então realmente foi uma igreja que fez muita diferença. Era uma igreja rica em boas obras, ela ajudava os pobres, ajudava as viúvas. Era uma igreja que ela era cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que não aceitava as falsas doutrinas, nem os falsos mestres, os falsos apóstolos, né? Era uma igreja que, então, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui para poder, trabalhava arduamente, né, para poder fazer a obra de Deus. Então ela tinha muitos atributos muito melhores do que hoje, por exemplo, nós podemos ver em nós mesmos ou em muitas igrejas. Porém, o Senhor Jesus tinha algo contra ela, a paixão. Ela tinha perdido a paixão, ela fazia tudo num automático. Ela fazia tudo como uma máquina. Ela orava pelos enfermos, ela pregava a palavra, mas era tudo no automático. Ela perdeu a paixão, ela perdeu o fervor, ela perdeu o entusiasmo. Deus é o nosso Deus do entusiasmo. Sabe quando você conquista algo e você fica entusiasmado, o teu coração enche de alegria, você transborda de alegria. Então você vive toda essa situação porque Deus proporcionou isso dentro de você e Ele viu que isso é bom. Quando você vence uma guerra, quando você paga uma conta, quando você cresce na vida, quando você tem um filho, quando você casa, quando você forma um filho, quando você casa um filho, todas estas coisas, esta alegria esplêndida que nasce dentro de você, faz plano de Deus, é plano de Deus. Já pensou você namorar automaticamente a sua esposa? Você praticar sexo de uma forma automática, sem emoção, sem prazer, por obrigação?
Então era isso que Jesus tinha contra esta igreja. Olha, e ter algo contra da parte de Deus realmente é algo para se observar. Tipo assim, ele via que as pessoas faziam aquilo, mas sem paixão. Talvez nem por ele era. Talvez elas faziam aquilo nem por ele. Talvez elas faziam aquilo justamente para agradar a si mesmas. Então o Senhor Jesus disse: eu tenho isso contra você. E nós então entendemos que é necessário, para voltar aos primeiros amor, voltar às primeiras obras, é necessário então nós voltarmos às primeiras práticas, né? Ou seja, fazer como nós fazíamos da primeira vez. Sabe quando você conheceu a sua esposa, o seu esposo a primeira vez, e você tinha práticas de paixão, práticas de amor? Então, para você reviver o seu casamento, é só você voltar a fazer aquilo que você fazia no começo que você conquistou ele, no começo que você conquistou ela. É só você voltar a fazer isso. A partir do momento que você fizer isso, você vai conquistar de novo esta pessoa que você perdeu. A mesma coisa com o Senhor Jesus. Para conquistar novamente o Senhor Jesus, é necessário que nós então venhamos fazer com o mesmo amor, com a mesma intensidade, aquilo que nós começamos a fazer quando nós nascemos de novo e passamos pelas águas. Este amor, esta intensidade é que nos vai levar perto do Senhor Jesus, né? Mais perto dele. Então, o que o Senhor espera de nós? Que sejamos uma igreja apaixonada. Então escreva aí: eu sou apaixonado por Jesus. Então ele diz aqui bem claro: portanto, lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. É muito importante nós sabermos aonde nós estamos errando. Se nós não sabemos aonde nós estamos errando, então é ali o perigo. Então você precisa voltar atrás. Aonde você caiu? Quando alguém te elogiou? Onde você caiu? Quando alguém te criticou? Onde você caiu? Quando você colocou o financeiro sendo mais importante do que o prazer de fazer algo para Deus? Aonde você caiu? Quando você então começou a dar importância mais para as pessoas, para os amigos, para os familiares e menos para o Senhor Jesus? Aonde você caiu? Quando você então olhou para você mesmo, olhou para a sua própria vida e decidiu então viver a sua vida, viver o melhor desta vida? Aonde você caiu? É aonde você caiu que é que você tem que mudar os seus pensamentos. Então ele fala: onde você caiu, arrependa-se. Ou seja, o arrependimento é uma mudança de pensamento. Quando nós caímos, é porque nós mudamos de pensamento em relação àquilo que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, Davi caiu. Ele ficou no palácio enquanto seus amigos iam para a guerra, porque ele passou a ter medo de morrer, porque os seus amigos falaram assim: não é bom que você vá para a guerra, porque se você morrer, o que será de Israel? Mas se um de nós morrermos, está tudo certo, então fique no palácio. Ele se esqueceu: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele se esqueceu quando escreveu esse salmo, ficou no palácio. Está aí. Ele não caiu quando ele foi na sacada do palácio e viu a mulher de Urias, seu comandante, tomando banho nua, seduzindo ele. Provavelmente ela sabia que Davi estava ali. E ela tinha problemas no casamento dela, porque Urias, quando voltou da guerra, não quis ficar com ela. Preferiu dormir na porta do palácio. Deu aquela desculpinha de fidelidade, que era por causa dos seus amigos, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Ela não vivia bem com Urias. E aí o rei, cheiroso, charmoso, bonitão, trouxe ela e ficou com ela. E aí você sabe da história que houve uma divisão na casa de Davi, os filhos tentaram tomar o reino dele, ele pagou caro
por ficar com ela, mas ficou com ela até o final. E Salomão é filho dela, mas ele pagou caro, ele não foi barato não. Aonde ele caiu? Quando ele ouviu o conselho dos amigos dizendo fique, e ele ficou. Porque se ele tivesse pelo menos no campo de batalha, dentro da sua tenda, cercada pelos seus poderosos guardiões, mesmo ali envolvido com a batalha e não no castelo, com certeza ele não teria caído. Então, se fosse no caso de Davi, o Senhor falaria para ele, lembra-te de onde você caiu, e aí ele iria lembrar disso. Eu caí nesse ponto. E aí ele tinha que se arrepender. O que se arrepender? Chorar, ficar triste, não tem nada a ver isso com arrependimento. Você pode se arrepender sem chorar, porque arrependimento é algo racional, metanoia, mudança de opinião em relação àquilo. Então ele teve uma opinião que ele tinha que ficar no palácio, então ele ia se arrepender, ou seja, ele iria mudar de opinião e dizer assim, eu não vou ficar no palácio, eu vou ficar no campo de batalha. Posso não ir para a guerra, não posso ir na frente da batalha, vou ficar aqui na retaguarda protegido com 1000 homens, mas eu vou para o campo de batalha, porque o meu lugar é o campo de batalha, porque eu fui chamado para um propósito, que é guerrear, que é manter as fronteiras de Israel, que é ir adiante. Mas Davi, então, ele cometeu esse erro e perdeu o seu propósito. Então a igreja, ela deixa de viver o primeiro amor quando ela perde o seu propósito. Eu escrevo aí, não posso perder o meu propósito. Quando ela perde o propósito, ela perde o primeiro amor. Dura coisa é ser tentado. Às vezes nós somos tentados 24 horas por dia com os nossos pensamentos, com as paixões, com os desejos, com as situações que nós estamos vivendo. Às vezes nós somos tentados 24 horas por dia. Dura coisa é ser tentado. Mas pode ter certeza de uma coisa, aquele que vive, procura viver apaixonado por Cristo, mesmo sendo tentado e sentindo na sua carne a própria tentação, o seu coração pertence a Jesus. Ele não cede, porque ele sabe do propósito que Deus tem na vida dele, e é o que você tem na sua vida também. Então lembra-te, o que te levou para longe de Deus? Seus amigos, sua casa, o dinheiro, a decepção, a divisão, uma palavra dura, uma briga de criança, porque hoje em dia até isso afasta pessoas da igreja. 2 crianças brigam, uma pessoa para de ir na igreja, porque fulano brigou com o filho dela. 2 adolescentes brigam, a pessoa para de ir na igreja, porque fulano brigou com o filho dela. Então é muito importante você compreender aquilo que faz você cair, que é aquilo que é a sua fraqueza, que todos nós temos fraquezas. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Para consertar, precisa então arrepender-se e praticar as obras que fazia no princípio. Mas as obras, talvez você fale assim, eu continuo fazendo a mesma pessoa, mas é a paixão. Como você louva, como você canta, como você busca Deus, o que o teu coração tem colocado em primeiro lugar. Aí ele diz, se você não se arrepender, seu candelabro, eu vou tirar o seu candelabro do lugar dele. Nós sabemos que o candelabro é a igreja. Sabemos que a função dela é iluminar. Então, iria tirá-lo do seu lugar, porque ele não estava cumprindo a sua função, que é de iluminar. E aí o texto continua dizendo, aqui da seguinte forma, há porém uma coisa a seu favor, mais uma coisa a favor. Pastor, existe mais a favor do que contra. É verdade. Em todas as igrejas existem mais a favor do que contra. Apenas uma igreja só que foi, que não houve elogios, só houve repreensão, que é a igreja de Sardes, Há porém uma coisa ao seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. Qual que é a prática dos nicolaítas? Os nicolaítas, na verdade,
a gente não sabe aqui, existe só especulação, e que nem adianta eu te falar porque é só especulação, mas a gente vai na palavra Nicolau. O que significa Nicolau, né? Significa dominador. Nikos significa dominador, e laicos, né? Nicolaitas, né? O Nicolau vem de laicos, né? Nikos, dominador, e laicos vem que controla a sua vida. Então, os nicolaítas ou os seguidores de Nicolau dizem assim, significa assim, os que controlam a sua vida, né? Por incrível que pareça, o nome do Papai Noel mesmo é São Nicolau, né? Tá aí, ó, controladores de vida, controlador de vida. Ora, nós sabemos que nem o Senhor Jesus deseja controlar a nossa vida. É por isso que ele nos chama a ser discípulos dele. E o discípulo, ele segue os passos do mestre. Ele não é empurrado, amarrado, obrigado. Ele segue voluntariamente. Agora, os nicolaítas, então, controlam a vida. E como que esses nicolaítas controlavam algumas igrejas, no caso não de Éfeso, mas de outras igrejas? Como? Induzindo eles, persuadindo, enganando, e através disso, obrigando eles a fazerem as coisas que não poderiam ser de Deus, porque nada daquilo que é de Deus é feito de forma de obrigada ou por obrigação, mas tudo que é feito para o Senhor é espontâneo. A oferta é espontânea, o dízimo é espontâneo, as pessoas que vivem, é tudo espontâneo. Então a pessoa, ela vive espontaneamente para as coisas de Deus. E os nicolaítas não, eles obrigavam as pessoas, a doutrina nicolaíta obrigava a pessoa a fazer, ou você faz isso ou você vai para o inferno, etc e tal. Então, em vez de atrair a pessoa para Deus, afastava. E permitia, a doutrina permitia, uma doutrina fraca, aonde que, por exemplo, se você fizer isso, você vai para o inferno, não faça isso. Porém, por outro lado, olha, não é pecado você ter sexo sem aliança, não é pecado ser uma aliança de casamento. Olha, não é errado, você pode sair por aí, beber, dançar, usar roupas curtas, mostrar o seu corpo, não tem problema nenhum não, você pode fazer isso. Então, a doutrina nicolaíta, além dela trazer medo para as pessoas, ela também procurava controlar a vida das pessoas. Como houve uma fase nas igrejas aí, que o discipulador, né, controlava a vida do discípulo. Para comprar um carro tinha que falar para o pastor, para namorar tinha que falar com o pastor, para fazer isso tinha que falar com o pastor. Não, não é assim. A igreja não controla a vida de ninguém, nem Jesus controla. Ele espera que nós estejamos espontaneamente na presença dele. Então, esta igreja tinha algo a favor. Apesar de todas as coisas a favor, tinha isso a favor também. Você odeia a prática dos nicolaítas. Ou seja, você não aceita que as pessoas manipulem as outras pessoas. Porque sempre, desde quando a igreja ela foi então iniciada, sempre houve infiltrações dentro da igreja, onde que algumas pessoas tentavam manipular as outras usando a palavra de Deus. E não é assim até hoje. Não é assim. São usos, são costumes, são obrigações. Usos, costumes, obrigações, tudo manipulação para poder prender a pessoa na igreja. Para que a pessoa viva debaixo daquele jugo, daquela obrigação, daquela coisa que ela tem que viver ali dentro daquele lugar, daquela igreja, sendo obrigada a fazer as coisas. Então o que acontece? O Senhor Jesus, ele é bem claro, ele fala bem claro aqui, né, que ele tem a favor isso, que nós não aceitemos a religiosidade. Isso é religiosidade. O nicolaíta é a pessoa religiosa dentro da igreja. Então uma coisa tem ao seu favor, que você não aceite que ninguém manipule as outras pessoas, que você não aceite que ninguém faça isso, faça aquilo. Então o Senhor Jesus, ele elogia
a igreja de Éfeso nesse sentido. E eu quero estar orando com você neste momento, para que você então possa se encher e receber mais de Deus, mais do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus venha completar a sua vida e encher a sua vida. Este ano que vem é o ano das portas abertas. E eu declaro sobre a sua vida que haverá uma porta aberta. Uma porta que você abre e que ninguém fecha. Em nome do Senhor Jesus, que é aberta na sua vida e ninguém vai fechar. Então o ano que vem vai ser o ano da porta aberta, porque Ele colocou uma porta aberta diante de nós. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Se você não curtiu, curta. Se você não compartilhou, compartilhe. Envie esse vídeo para mais pessoas. E vamos estar orando agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou juntamente com esta pessoa, meu Deus, trazendo esta palavra de fé, de ânimo, de força, de renovo. Meu Deus, para que ela seja cheia do Teu Espírito Santo, capacitada por Ti, meu Deus. Então, neste momento, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha enchê-la com o Teu Espírito, que o Senhor venha capacitá-la. Meu Pai, que ela possa estar na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.